Olá, eu sou Luciana Rosa, sou astróloga, sou terapeuta e estou hoje fazendo esse vídeo para fazer uma análise de atendimento que eu vou fazer. Esse vídeo vai ficar privado, eu não vou publicar esse vídeo porque, obviamente, é um vídeo particular. E como para mim é muito mais fácil estabelecer uma análise falando, né? Eu estou descobrindo que quando você vai analisando mapas, você vai falando sobre eles, outras ideias vão surgindo. Eu resolvi fazer esse vídeo para deixar como estudo, para deixar disponível, obviamente, para a pessoa que vai fazer a consulta. Porque numa consulta, geralmente a gente atende num propósito específico, num assunto específico sobre uma questão. A gente aborda outras coisas, mas a gente geralmente aborda questões particulares, porque a pessoa te procura por uma razão particular. Sempre, às vezes tem uma ou outra pessoa que faz uma consulta buscando o autoconhecimento. É o caso dessa pessoa, mas ela também veio com um assunto particular para ser tratado. Então, eu vou fazer essa análise de mapa, eu vou fazer análise de previsões junto, em conjunto, porque até para ter um material adicional para a pessoa que vai fazer essa, essa consulta, para verificar outros pontos que não foram falados, mas que em um determinado momento vai ser interessante para ela fazer, conhecer, saber. Algumas fichas vão caindo ao longo do tempo. E é interessante. É um vídeo caseiro, né? Não é um vídeo assim dos vídeos que eu costumo fazer quando eu quero passar determinado assunto, porque o propósito agora realmente é outro, não tem nenhum propósito de ser um vídeo profissional de divulgação de conhecimento. Então, eu vou falar aqui essas análises mais abertas que a gente faz. Então, eu vou abrir aqui uma segunda tela aqui. O mapa é da Rosabel. A Rosabel, eu conheci, as pessoas não sabem, e eu conheci fazendo aula de flamenco, né, que eu faço. E eu conheci lá, né, na última época que ela teve lá, eu estava estudando ainda astrologia num nível ainda muito inicial, né? Não que a gente seja completo sempre, mas era ainda um nível bem inicial, era um nível ainda que faltava muita coisa. E aí ela agora me chamou, me pediu para fazer uma consulta por questões pessoais, e eu vou falar aqui. Eu não sei nem por que eu estou dando tantos detalhes, porque eu não vou publicar, mas enfim, né? A gente nunca sabe, né? É o jeito que eu faço o vídeo. Então, eu vou abrir aqui o mapa dela. Esse é o mapa de nascimento dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar, sem antes fazer análise de signos, de planetas, de nada. A primeira coisa que eu costumo olhar é aonde eu vejo uma concentração maior de planetas, né? De planetas que estão fazendo algum movimento, né? E aí a gente percebe claramente que a gente tem uma maior aqui concentração nessas casas astrológicas. Aqui
ainda é uma casa que é o interior. Isso aqui, esse eixo para baixo é o nosso eu, é aquilo íntimo nosso, é aquilo que a gente faz com a gente mesmo para conquistar o que vem aqui nessa parte de cima, que é o começo público, que aí é a hora que começa a conexão com as outras pessoas. E aí a gente olha o mapa da Rosabel e a gente vê que esse mapa ele tem uma concentração, obviamente, bem maior de planetas que estão nessa posição aqui. O que mostra que é uma pessoa focada para o mundo lá fora. O que não quer dizer que ela não faça nada aqui embaixo, mas que ela tem uma atuação e tem uma vibração de planetas que sempre vão levá-la a fazer uma atuação maior da personalidade dela, do íntimo dela, lá fora, para o mundo, de infinitas maneiras. Então a gente consegue perceber essa configuração aqui nesse mapa. A gente tem aqui. Vamos começar a falar então sobre planetas, né? Então, assim, eu já parto do princípio que é uma pessoa que está focada muito. Eu estou fazendo outras coisas junto, porque, enfim, é um vídeo caseiro. Então, a gente já parte do princípio que é uma pessoa que está voltada para fazer. Atuar, a personalidade dela está ligada com o mundo lá fora, não é uma pessoa introspectiva. Aí a gente vai falar então primeiro do Sol. A gente tem um Sol aqui em Sagitário, começo de Sagitário, o que dá uma personalidade muito expansiva, né? Sagitário expande, Sagitário abre, Sagitário quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E esse Sol em Sagitário está justamente na casa astrológica de Sagitário. Para quem sabe, casas astrológicas são os locais aonde a gente atua, aonde a gente pondera. A casa 9 é uma casa que está ligada às nossas crenças, a nossa ética, aquilo que é o justo, as nossas convicções, principalmente religiosas, e também está ligado com o estrangeiro. Né? É uma pessoa que pode ter um vínculo com o estrangeiro bem forte, mas esse Sol, ele também já está entrando aqui de casa 10, né? Porque tem uma. Aqui ele está 6 graus e 8, e a casa 10 ela começa 7,28. Então, essa vibração ela já está acontecendo na casa 10. Ela já faz um acontecimento de casa 10. E a casa 10 ela está ligada com carreira. Então, eu estou partindo de uma pessoa que tem uma personalidade expansiva e que essa personalidade expansiva atua na carreira dela. É uma pessoa que atua na carreira de uma forma ética, de uma forma justa, sem querer fazer nada errado. E ela, né, tem aí um vínculo. Não necessariamente ela trabalhe com leis, mas ela tem um vínculo com legislação, porque o Sagitário ele rege as leis no sentido de fazer o correto. Então, a Rosabel, ela trabalha na Sanasa, aqui, que é a companhia de saneamento, né? Abastecimento de água, coleta de esgoto, aqui em Campinas. Então, a gente sabe, é uma empresa que está ligada ao público, né? Está ligada ao atendimento ao público, o que também está conectado aqui com Casa 10. Casa 10 é a visibilidade pública. É uma pessoa que, se tiver uma conexão, um vínculo, um conhecimento de legislação,
né, de atuação legal, tem muita chance de ganhar uma visibilidade. Então, isso é um ponto a destacar aqui. Na casa 10, ela também tem um Marte em Sagitário, que está ali, ó, fazendo junto, o que dá uma impulsividade. O que dá o Marte em Sagitário, ele é a sua atitude, né? O Marte, ele simboliza a atitude. O Marte em Sagitário simboliza uma atitude de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você tem um Sol junto com um Marte em Sagitário, você vai ter uma pessoa que tem essa personalidade de fazer várias coisas, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter uma ansiedade para estar em todos os locais ao mesmo tempo, e uma atuação que é, às vezes, um pouco incompreendida pelas pessoas, porque Sagitário tem um grau de sinceridade muito forte. Isso não quer dizer que a personalidade dela vai ficar eternamente dessa maneira, porque a gente vai passando por ciclos, e esses ciclos da vida, eles vão trazendo vibrações diferentes que te colocam para avaliar e para pensar o que você faz. Às vezes, uma personalidade que em começo de vida é assim, totalmente vai para todo lugar, no final não consegue fechar nem amarrar nada porque está querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, tende a diminuir um pouco, porque isso é uma característica assim, nata, de quando a gente nasce, de quando a gente começa a viver. E aí a gente passa, às vezes, por um ciclo que te restringe algumas coisas, então você já não consegue mais ser tão impulsivo assim. Você passa por um ciclo em que você precisa aprender a estabelecer estratégias, então não dá para ser estratégico começando tudo, fazendo muita coisa, você precisa parar para pensar. Às vezes você está num ciclo que você começa a ter filhos e não dá para você sair para o mundo fazendo tudo que você pensa, tudo que você quer. Então tudo isso te traz dá uma conotação de expansividade que com o tempo, em essência, aquilo continua, né? Mas no final isso acaba mudando um pouco, né? Essa tônica acaba mudando um pouco, porque se é uma pessoa ainda tão focada para o mundo lá fora, o mundo vai mostrar situações diferentes. Aí a gente vai começar a falar então do ascendente. Ela tem o ascendente em peixes. Esse é um ascendente que traz uma extrema sensibilidade muito grande, e também é um ascendente que tira o foco das coisas, que tira que a gente se perde muitas vezes. O ascendente é a nossa expressão lá fora, mas é tudo, representa tudo. Ele é uma linha de pensamento que faz você perder assim muitas vezes até onde você está. Isso traz um ponto muito interessante para quem quer se espiritualizar, porque a sensibilidade é muito grande. É uma pessoa que se une muito aos outros, que consegue desenvolver empatia pelos outros, ela se funde aos outros e ao mesmo tempo ela dissolve o próprio ego para estar junto de outras pessoas. O signo de Peixes, ele é uma conexão universal. E se a gente olhar aqui, e antes de mais nada, assim, a gente precisa falar que um mapa que traz muitos pontos assim com tantas dificuldades é um mapa que também traz muita coisa boa, porque você na dificuldade encontra oportunidades. Então, a gente não pode se assustar quando vê essa quantidade de linhas vermelhas, que são as quadraturas. Isso traz muita coisa boa. Pessoas que têm uma vida muito fácil não se desenvolvem.
E aí a gente tem, então, esse Sol em Sagitário que faz uma quadratura com esse ascendente, ou seja, as questões minhas de sensibilidade, de me desfocar, de sair do meu eu, de abrir mão do meu eu em função do outro, entram em conflito com essa minha necessidade que eu tenho da personalidade de me expandir, de ir além, de fazer algo mais, de abrir. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter aqui uma quadratura com Plutão de casa 7. Casa 7 são casamentos, são relacionamentos sérios, efetivos, em que você acaba tendo sociedades. O casamento é uma sociedade com um vínculo afetivo. Quando eu tenho um Plutão, Plutão é o planeta da transformação, é o planeta da regeneração, é o planeta das crises para a evolução. E também é o planeta do poder. Quando eu tenho um Plutão na casa 7, eu tenho notoriamente uma situação de domínio e poder no casamento, que pode ser tanto da parte da pessoa que faz a consulta quanto da parte do outro. Então, a gente tem um conflito que se estabelece aqui entre a personalidade, a essência dessa pessoa expansiva, né, aberta, com vontade de ir sempre além, com um ascendente que desfoca, que traz um sentimento, às vezes, de não conseguir ver o correto, e uma relação que não é só a relação de casamento, mas a relação sempre que você tem com o outro, que está estabelecida pelo domínio, está estabelecida pelo poder. Esse sol, essa essência, que a partir da justiça, que a partir das coisas corretas, é que vai trazer a solução para esse dilema. Então, uma pessoa que sempre tem uma sensação de estar desfocada pelo ascendente e uma relação de domínio com o outro no casamento, nas sociedades, nas parcerias que ela faz, a saída é sempre através da justiça. E é assim que essa pessoa vai se construindo. Aí a gente vai falar da Lua. A Lua são as predisposições emocionais que a gente tem. São as primeiras reações que a gente tem e que determinam como é que a gente se estabelece nessas relações, como é que a gente reage. Aqui também tem relação com as memórias. Aqui a gente tem uma lua em Leão, que é um signo de muita projeção pessoal, de aparecer muito, tanto que é uma pessoa que gosta de dança, né? É uma pessoa que aparece, é uma pessoa que se sobressai, e é uma pessoa que busca na dança justamente uma forma de lidar com o seu emocional, porque ali naquele momento ela está sendo vista, ela está sendo valorizada, ela está sendo aplaudida. Isso é um recurso muito bom para quem tem uma lua em Leão. Porque essa lua em Leão está, inclusive, na casa 6, que é a casa do trabalho, que é a casa voltada para o trabalho. E muitas vezes o signo de Leão ele não é contrariado, ele não gosta de ser contrariado porque ele é o rei daquele local, ele se coloca como rei. No trabalho, a gente nem sempre tem isso, a gente nem sempre tem essa situação. Então, quando você coloca outros elementos, como a dança, você pega esse leão e você coloca numa outra vibração. E aí, um leão bem colocado, uma lua em leão bem colocada, emocionalmente também é muito generoso.
emocionalmente tende a querer que os outros estejam bem. E no ambiente de trabalho é o que vai funcionar. Aí essa lua em Leão, ela vem aqui também e faz um aspecto aqui com a Vênus, que são os relacionamentos, né? E no caso, essa Vênus está ligada diretamente com o trabalho. E essa Vênus, ela tem uma qualidade, ela faz tanto com o Vênus quanto a parte da fortuna, mas a parte da fortuna a gente vai falar depois. Essa Vênus, ela tem uma qualidade de estabelecer relações intensas de trabalho. E que podem, inclusive, em algum momento da vida, estarem ligadas com o estrangeiro, estarem vinculadas ao estrangeiro. Então, conflitos, né? Porque você tem aqui uma Vênus em Escorpião muito intensa, que estabelece relacionamentos, com uma Lua em Leão, que não quer ser contrariada, que não quer ser de nenhuma forma vista sem o brilho, e também que tem aqui uma quadratura com o nó do Sul, que a gente vai falar. Eu vou abrir agora um pouco, que o nó do Sul é uma habilidade que a gente traz de outras vidas. É uma habilidade que a gente constrói de outras vidas e que a gente traz para cá. Nó do Sul, em Aquário, é um nódo, é a cauda do dragão, né? É aquilo que a gente tem um conforto. E está na casa 12, é uma casa de espiritualidade, é uma casa de isolamento, é uma casa de... É a casa de peixes, é a casa onde a gente está ligado também com hospitais, né, com internações, mas é a casa aonde a gente fica com a gente mesmo, né? Embora seja ligado com o outro, porque essa conexão universal, essa dissolução que a gente tem do próprio ego para chegar ao outro, para sacrificar-se pelo outro, ela é uma casa que também confere um isolamento, porque assim, para a gente poder transmutar algumas coisas, a gente precisa se isolar. É a casa da gestação. Isso aqui denota alguma coisa durante a gestação da pessoa, né? E ela tem Quirón também, que é a grande ferida, né? Então existem questões ligadas à gestação aqui também, né? Porque aqui na gestação e aqui é o nascimento, que é o ascendente, que é aquilo que a gente põe para fora, aquilo que a gente faz nascer, né? Então aqui, nesse caso, o nó do Sul, ele denota uma forma de ver as coisas de uma maneira totalmente diferente do que todo mundo vê. Isso também pode estar ligado com espiritualidade, mas isso também pode estar ligado a um isolamento pessoal, muitas vezes, porque tem certeza de que essa visão está além e, ao mesmo tempo, não consegue ser visto. Mas isso não é uma coisa ruim, né? É uma habilidade que existe, é algo de bom que existe nessa visão que a pessoa tem. E isso vem aqui também numa oposição com essa lua em Leão. Nó do Norte é aquilo que a gente veio para desenvolver na vida. E eles sempre estão opostos, tá? O Nó do Norte, ele vem dispor sobre aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, sair um pouco desse sacrifício pelo outro, né? Esse sacrifício universal, essa conexão universal pelo outro, e ser útil aqui, em primeiro lugar, para você mesmo. E ele também faz, e aí a gente também tem essa tensão de Vênus, né, com a Lua, né, com esses pontos aqui que formam. Então a gente tem aqui uma ligação
convicções, relacionamentos intensos, que podem estar ligados com o estrangeiro, ou relacionamentos que estão ligados a fatores religiosos, pessoais, que não precisa ser uma religião, mas pode ser uma filosofia de vida muito intensa, que forma uma tensão aqui entre estar sempre se sacrificando com o outro e esse trabalho, né, pessoal, essa predisposição emocional que a Lua ela coloca dentro do trabalho. Como que resolve? Relações estratégicas, Vênus em Escorpião. É a hora que você consegue descobrir saídas para fazer essa condição. Mercúrio em Escorpião, aí a gente já falou de Vênus, a gente falou desse Marte, que é uma atitude, né? E aí a gente vai tratar então do Mercúrio, que também, né, por estar muito próximo, a gente tem uma proximidade muito grande aqui, ele faz esse triângulo aqui entre os nodos e ele, né? Ou seja, aquilo que fala Mercúrio em Escorpião, ele fala sobre coisas profundas, ele fala sobre psicanálise, ele fala sobre aquilo que pode trazer transformação para as pessoas. Eu tenho Mercúrio em Escorpião. Ele vai tratar de assuntos, às vezes ele trata de assuntos ruins, mas ele trata dos assuntos que promovem a transformação, a sair de um estado e ir para outro, né? É buscar alternativas para sair de uma situação e ir para outra. Isso também está ligado na casa das convicções, na casa da ética, na casa da filosofia, e que faz esse conflito ligado com o trabalho e com esse sacrifício pelo outro, né? Então, assim, eu me sacrifico aqui pelo outro, eu preciso me desenvolver e ser útil para mim, ficar mais focada em mim, né? No meu trabalho, eu preciso aprender a me desenvolver no trabalho, que não precisa ser o trabalho que a gente ganha dinheiro todo dia, mas o trabalho que a gente é útil. E eu tenho aqui uma mentalidade muito mais aprofundada sobre as coisas. O meu pensamento tende a ser aprofundado e tende a olhar outras coisas que estão além. A saída é sempre a estratégia, tanto nos relacionamentos quanto na comunicação. Vamos falar desse Saturno. A gente tem aqui casa 11. Casa 11 é uma casa que está ligada ao social, aos radicalismos, aquilo que você pensa totalmente diferente, é uma casa de Aquário. Aquilo que você pensa totalmente diferente do outro é casa de amigos. Então a gente tem uma ênfase já naquilo que ela traz como uma habilidade de outras vidas, que é esse pensamento radical, fora do que todo mundo pensa. E aí a gente tem um Saturno aqui em Capricórnio, que é um Saturno conservador, é um Saturno construtor, é um Saturno executor, que está em todo o seu ápice. E ele está aqui tentando construir algo no social, algo diferente. É algo que precisa ser construído. Fazer algo, participar de associações que façam algo para alguém, trazer sempre uma ideia nova, mas esse Saturno vem devagar, ele não vem depressa. Ele não quer fazer nada corrido, tudo tem seu tempo. O que conflitua de novo com o Júpiter, que a gente vai entrar aqui, que é a expansão. Aqui a gente vai falar de novo aqui sobre o Sol que está em Sagitário, que é a essência expansiva. O regente desse Sol é o Júpiter, que está em Aquário, que é trazer uma ideia nova e que está na casa 11. Ou seja, é uma pessoa que, se não atua
no meio social, de alguma forma, inovando alguma coisa para a sociedade, deveria começar o quanto antes. Isso é uma predisposição, até porque ela trouxe isso de outras vidas. Percebe como tem uma ênfase nisso? Então, a gente tem uma pessoa que veio para fazer uma atuação no social. Aí a gente tem aqui, então, Netuno em Escorpião, né? Vamos falar aqui, porque a gente tem uma ênfase também nessas casas. Isso pode conferir uma religiosidade muito grande, porque Netuno rege a religiosidade. Só que por estar em Escorpião, isso toda a geração dela presenciou, por estar em Escorpião, não é uma religião que vai ser um dogma, porque Escorpião é questionador, né? O Netuno em Escorpião ele vai trazer um questionamento e ele está na casa 9, que está ligada a convicções. Então, essa pessoa provavelmente, e Netuno desfoca algumas coisas, provavelmente vai estar até hoje, né, procurando algo, né, um religare, religião está ligada a um religare a Deus, e provavelmente essa pessoa deve estar até hoje tentando encontrar algo para se encaixar, porque a religião ela muitas vezes envolve dogmas, e esse Netuno aqui em Escorpião é muito aprofundador. Dogma não serve. Então, é uma pessoa que tem questões intensas com o oculto. Isso tudo aqui denota também esse oculto. E às vezes isso perde o foco. Aí a gente fala de Urano, que também está na casa de trabalho. Dentro de todo esse contexto que a gente colocou, que é uma relação que muitas vezes estabelece conflitos de trabalho, né, muitos conflitos, ela ainda tem uma questão aqui do Urano em Virgem, que é ser útil, mas ser totalmente inovador no trabalho, né? E aí a gente nota de novo essas ênfases aqui que estão ligadas a Aquário, porque Urano é a inovação de Aquário, ele é o regente de Aquário. Então essa pessoa ela vem aqui buscar inovar, fazer tudo totalmente diferente e que vai trazer o conflito, né? Aqui com o desenvolvimento da carreira, né? Aqui a gente está vendo aqui uma tensão aqui até, na verdade, deixa eu ver aqui como é que tá. A gente vai trazer 0 grau. Ela tá vindo, esse Urano ele tá vindo aqui para a carreira, né? Ele vai trazer uma tensão por querer fazer tudo expansivo no trabalho e a carreira acaba prejudicada porque ela quer inovar, né? O conflito com essa questão de ser inovador e aí ao mesmo tempo de expandir, de fazer outras coisas, de estar ligado com a legislação, muitas vezes a legislação impede, né? A gente sabe disso, que ela traga algo de novo aqui, né? E aí a gente entra nesse mesmo ponto aqui, então, que está vinculado com ascendente, né? E Plutão, como a gente já falou, tá nos relacionamentos e nas parcerias. Muitas vezes você vai notar, né? Às vezes estabelece parcerias no trabalho, né? E isso também está ligado com a carreira. Qual que é a solução? Justiça, né? Então, assim, aqui Mercúrio está em Virgem, né? Para destacar, Urano, Netuno e Plutão são planetas geracionais, porque eles ficam muito tempo no mesmo signo e várias pessoas nascem, não é só naquele ano, várias pessoas por muitos anos nascem sob essa mesma característica, né?
Então, assim, quando a gente fala de um Urano que está começando aqui a nascer aqui em Virgem, a gente está falando de uma revolução, inclusive, nas relações de trabalho, né? Porque Virgem é trabalho. Então, ele vem em cima para fazer uma revolução, assim, até com ansiedade de uma revolução nas relações de trabalho que tem. E aí, quando a gente pega o regente de Virgem, que é Mercúrio, que é onde está a outra conexão, ele está ligado diretamente nessa relação de trabalho. E mais uma vez fica aqui que as saídas sempre estão nesses pontos aqui, ó, desses conflitos todos. A saída é sempre uma fala estratégica, o que nem sempre é fácil para uma sagitariana, para uma pessoa que age com muito mais fogo, e aí ela precisa falar com um tom de água, com um tom profundo. Sagitário, ele está sempre buscando ir além. O escorpião aqui nesse Mercúrio, ele está buscando ir mais fundo. Dá para conciliar os dois. Em alguns momentos, nos trânsitos, conforme o ano que a pessoa está vivendo, ela vai trabalhar mais com uma coisa ou trabalhar mais com outra. Então, assim, a gente fez aqui, né? Aqui o Plutão também está em Virgem, né? E aí no relacionamento cabe a mesma tônica, né? O regente dele aqui, né? Nos relacionamentos cabe ir olhar muito além e não ficar só nesse modus operandi aqui da impaciência, né? E de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso aqui cabe muito, né? Nesse momento. E esse Netuno em Escorpião, né, que também está vinculado com relacionamentos, porque Escorpião é regido por Plutão e por Marte, né? Então essa pessoa, ela tem uma necessidade de desenvolvimento espiritual ao longo da vida, que essa casa aqui não é só carreira, mas é aquilo que você desenvolve ao longo da vida, buscar recursos para isso e o Plutão se relacionando com pessoas e não só com casamento. Isso aqui, às vezes, até pela configuração que tem aqui, pode dar trazer uma insatisfação, né? Porque tem uma questão aqui de domínio. E para alguém que tem uma tônica com aquário forte como essa, que às vezes quer distância, quer ficar sozinho, quer sair com os amigos, quer ir para balada, e uma pessoa que está sempre querendo ir além, um Plutão que vem e segura causa relações conflituosas. Isso aqui foi então essa análise principal, primeira, do mapa natal da Rosabel. Aí a gente vai começar a falar sobre as questões de previsão, né? As questões que estão acontecendo na vida dela. Então, eu vou inserir aqui, para começar a falar, o horário que a gente marcou a consulta. Que é no dia 25 de julho, às 18h30. Provavelmente, né, eu vou deixar 19 horas, porque a gente entra, conversa, a gente marcou 18h30, mas é mais flexível, isso aí pode mudar um pouco, né? Então, eu vou colocar esse horário da consulta dela, né? É um evento, é um horário, por isso que eu estou colocando como horário. E aí a gente vai abrir esse mapa. Esse mapa, ele é super importante para a gente analisar aquilo que o cliente vem te trazendo. Nesse momento é super importante, é muito importante a gente analisar para saber o que a pessoa está te trazendo e para saber aonde vão estar as ênfases do mapa dela. Porque às vezes assim a gente pode trabalhar com previsão
de infinitas formas, né? Falar N coisas, mas isso não traz uma ênfase daquilo que a pessoa está vivendo. Então, olha só, a gente tem aqui um ascendente que está em Aquário, que é uma ênfase que a gente já falou do mapa natal dela, que tem um Júpiter em Aquário, um nó do Sul em Aquário, e que eu vou te falar, isso tem aqui um enorme potencial para fazer, para desenvolver a astrologia, porque Aquário é o signo dos astrólogos. O Aquário ele traz o passado para você levar, compreender o passado e preservar esse passado e ir adiante para o futuro. E a astrologia, como ela é uma linguagem matemática dos planetas, ela vai trazer, ela vai trabalhar com o futuro até o ano que você quiser, né? Você pode analisar teu ano até assim, até enquanto você estiver vivo na Terra, mas assim, se você quiser analisar, por exemplo, quem quer analisar, por exemplo, o Brasil, pode analisar para daqui 200 anos. Então, é uma previsão que você, com exatidão, consegue fazer uma análise de futuro até distante, né? Até de quando a gente já não estiver mais aqui. Então, esse ascendente dela em Aquário ela vem me falar, ela vem o quê? Ela vem querer, o que ela está me pedindo aqui, o que ela está me falando, o que ela está querendo nesse momento, é justamente saber sobre toda essa tônica que ela tem dessa visão futurista, dessa visão que ela tem fora, inclusive, daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas estão pensando ali naquele momento que é fora, não é? Ela está vindo além e ela está querendo se encontrar porque às vezes ela se sente fora do ninho, né? Até por todas essas questões que a gente está falando. Ela quer revolucionar o ambiente de trabalho, ela quer revolucionar a relação que ela tem universal, ela quer mostrar para as pessoas que tem alguma outra coisa que vai além e ela às vezes não se encaixa. Então ela está me trazendo isso agora, né? Aí a gente olha então aonde estão as ênfases dos planetas dela, né? Os planetas nesse momento do que ela está querendo. Olha aqui, casa 11, uma casa de Aquário, estabelecer e estruturar relações dentro do social, que é onde ela tem o Saturno dela e que em breve ela vai entrar no retorno de Saturno. Eu tinha falado que era para ela que era com 56, mas depois eu fui olhar direitinho o retorno de Saturno dela vai acontecer agora, daqui os próximos meses. E esse retorno de Saturno vem fazer uma cobrança do que é que ela desenvolveu ao longo do social dela, o que é que ela fez, ideologicamente falando, nesse meio que ela atua. Isso é uma cobrança e muitas vezes ela vai sentir restrições agora dentro de um outro foco, de uma outra idade, ela vai sentir restrições muitas vezes de amigos, né? Ela vai perceber que talvez tenham amigos que não se relacionem tanto com ela. Aí a gente tem uma tônica, ela veio me falar um dos motivos que ela marcou, a primeira coisa que ela me falou para marcar a consulta é que ela veio falar que os relacionamentos afetivos dela não estão dando certo. Outro ponto aqui que dá ênfase, nó do norte, aquilo que ela quer chegar, né? Casa 5, a casa 5 é casa de romance, casa de diversão, é a casa do sexo, é a casa dos filhos. Então aqui ela tem uma tônica, né, que está me trazendo algo que ela busca, né? Só que não é a maior ênfase do mapa dela. É esse que é o ponto. Ela tá aqui, ó, com um trabalho, né, bem forte. Ela tem ênfases aqui no trabalho e que estão trazendo conflitos. Novamente, aqui a gente tem uma ênfase, ó. Esse Marte, né,
que a gente está vendo aqui, que são as atitudes no trabalho, entra em conflito com essa visão que ela tem, futurista, visionária, ideológica e radical. Então, ela está passando por questões que estão ligadas a esse radicalismo que ela tem e que já está no mapa dela. Esse Sol em Leão, né? Os dois aqui estão em Leão, que mostra que ela está tendo uma visibilidade, ela está sendo vista no trabalho, né? Ela tá aparecendo, as pessoas estão vendo o que ela está fazendo, e por isso que e muitas vezes deixando de ser aceita, deixando de ser se incomodando porque as ideias não são aceitas, que estão aqui, ó, entrando aqui nesse eixo aqui, falando sobre querer revolucionar tudo. Ela tem uma Vênus, né, estabelecendo relacionamentos aqui, que está indo bem, né? Tá indo bem aqui nós estamos na casa 10, né? Casa de carreira. Tá indo bem. Parte da fortuna é sempre algo benéfico, né? Sempre algo que a gente não está notando, mas isso está indo bem. E está bem aqui também com o setor de finanças. A gente tem aqui uma conexão que tá boa, mas os maiores conflitos estão aqui. E aqui, né? A gente está vendo aqui, né? Assim, olha como que é a questão. Meu relacionamento não está funcionando. Só que aqui ela tem um ponto do social que está batendo diretamente com isso. E como ela tem planetas de casa 11, provavelmente, né, as questões afetivas dela estão conflituosas assim por esses pontos aqui, que também é uma casa, né, que a gente está falando sobre a inovação. Provavelmente isso aqui, ó, é querer preservar relações ao mesmo tempo que você está inovando outras, construindo coisas novas. Esse aqui sempre é retrógrado, mas esses dois aqui, ó, eles estão retrógrados nesse momento, o que significa que ela precisa rever algumas coisas, rever amigos, né? Nós estamos aqui, isso aqui está retrógrado, mas daqui a pouco ele vai vir para cá. Isso aqui vai dar um isolamento para ela, né? Isso aqui ela vai ficar um tempo isolada, revendo, enfim. Mas os dois estão mostrando coisas que precisam ser revistas e transformadas, coisas que precisam ser repensadas, tá? Ela tem aqui um outro ponto de comunicação, de irmãos, contratos, documentos, essa é a casa 3, fala, conhecimento. E aí a gente vem aqui de novo, que tem um conhecimento aqui que está querendo sair do usual, do que está na zona de conforto. Então tá batendo, tem uma ênfase total aqui de que é uma pessoa que está precisando fazer algo novo na vida dela e algo muito, muito, muito revolucionário, muito diferente, tá? Júpiter tá aqui, ó, na casa 10, né? É uma ênfase. Só que Júpiter é expansão, tá no signo do Sol dela, né? E do Marte. Isso aqui é uma expansão, tá retrógrado, ela precisa rever algumas coisas de carreira. Mas isso é uma expansão, ela tá com uma expansão de carreira e que está indo muito bem aqui no setor de trabalho dela, né? Que ela está sendo aqui reconhecida e vista, né? Está expandindo as condições dela de carreira e que com essa projeção de trabalho que ela está tendo aqui em Leão, está dando bons frutos, porque aqui tem umas conexões muito boas, certo? O que mais? Bom, então, esse primeiro mapa, na verdade, eu estou colocando para mostrar que o ponto que ela está me trazendo não está ligado especificamente com os relacionamentos que não dão certo, mas está ligado com uma visão e que muitas vezes quem é aquário precisa ficar distante
muitas vezes, das pessoas. Mas esse quadro todo está me mostrando uma insatisfação de relacionamento, mas que tem um foco o foco é outro. O conflito está surgindo porque tem um outro lugar que precisa começar a ser trabalhado, e isso está gerando uma insatisfação. Ela vem trazer isso aqui, certo? Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai começar a falar sobre o mapa da Rosabel na lua progredida, né? A Rosabel que vai assistir isso, eu estou usando linguagem técnica, mas eu quero que você se concentre no ponto, nos pontos que estão relacionados com isso que eu estou falando, assim, que você se concentre naquilo que é o relativo mesmo ao seu mapa, né? Então, assim, as coisas que eu estou falando da sua vida. Então, a gente vai olhar primeiro, então, essa lua progredida, tá? Então, eu vou construir aqui um mapa duplo com a progressão. Então, olha só, a gente então tá falando de uma pessoa expansiva, né? Que traz uma habilidade de outras vidas, de ter uma visão além, que na consulta ela vem me trazendo justamente essa questão dessa visão além, dessa revolução. Existem questões de trabalho que estão sendo tratadas e que são bem fortes no mapa dela. Ela fala a princípio sobre o relacionamento que não funciona, mas o foco principal dela precisa ser em outra coisa que está nesse ponto social, na hora de fazer algo por alguém. Aí a gente entra então na lua progredida, que é uma técnica que para cada dia, o movimento da lua para cada dia da sua vida corresponde a um ano. Então essa lua ela desperta conteúdos inconscientes. Quando ela toca o mapa, ela traz arquétipos e conteúdos inconscientes que vão despertar determinadas situações. A Rosa, ela vai ficar aqui, ela tá com essa lua em virgem. Mais uma vez a gente está falando de uma lua em virgem. Lua em virgem é trabalho. A gente está enfatizando de novo questões ligadas a trabalho, que estão nos dois mapas dela que a gente viu até agora. E essa lua em virgem está na casa 7, que é casa de relacionamentos, que é isso que ela também tá buscando, né? Relacionamentos efetivos. A gente estava falando, quando a gente estava olhando aquele outro mapa, a gente estava falando de romances. Agora a gente está falando aqui sobre relacionamentos afetivos, né? Então, ela está buscando mesmo por isso. E como Virgem é um signo conservador, é um signo de trabalho, mas também é um signo de métodos, de estabelecer coisas que funcionem. Ela vem com essa tônica para os relacionamentos afetivos. E aí, daqui mais uns 6 meses, essa lua vai partir para Libra, ainda vai continuar aqui. E aí pode ser que ela comece a se harmonizar com com pessoas, né, nos relacionamentos. Na verdade, não, minto. Quando ela entrar aqui, ela vai entrar na outra casa. Desculpa. Ela tá aqui, então ela vai ficar aqui mais uns 6 meses. Não, ela ainda continua aqui. Aí pode ser que ela comece, porque aqui ela está numa relação de perfeccionismo, uma relação de buscar fazer as coisas funcionarem. E aí a relação, ela acaba nem sempre funcionando muito bem.
né? Porque é uma tônica que a gente traz para buscar fazer dar certo do jeito mais racional possível. Quando ela entrar aqui, que ela daqui 6 meses, que ela mudar o tom para Libra, isso começa a ser mais harmonioso. Isso começa a ter uma compreensão que não dá para ser perfeito em tudo. Porque é a hora que você começa a dar atenção para as questões do outro. Não dá para ser perfeccionista. Então aí a gente vai começar a olhar aqui o que é que isso começa a influenciar o mapa natal dela, né? Então a gente tem aqui, não, vamos ver. A lua em Virgem, ela vai fazer aqui 24 graus. Ela faz aqui, ela estabelece aqui um sextil, né, no mapa dela, que é um ângulo bom de com a Vênus e com o Mercúrio do mapa dela, ou seja, vai estar, ela já está passando, está aí por um período, já passou por um período que ela deve ter feito alguma relação, né, com e aí essa Vênus aí ela pode denotar relações com pessoas de fora do país. Pode ser que ela tenha saído aí, feito, pode ser que ela tenha conhecido pessoas de outro país, pode ser virtual, não precisa ser necessariamente real, mas estabelecido relações com outras pessoas, né, de outros países. Ela pode ter conversado mais sobre essa perfeição do relacionamento. Ela pode ter conseguido parcerias fora do país, né? Só que isso só não denota, assim, é só um panorama, né? Por enquanto. Mais uma vez, ó, a ênfase aqui dos planetas progredidos está na casa. Planeta progredido é isso, ó, saiu da casa original que ele estava e veio para cá durante vários anos. Mais uma vez, a tônica dela está no social. Então, é uma pessoa que precisa se descobrir e tá, olha, tudo aquário. Tá muito. Isso aqui é uma confirmação para a astrologia fenomenal, enorme, enorme, muito, muito forte, né? Então, assim, a gente está falando aqui de questões sociais, de um certo isolamento, né? De uma entrada que fala menos, mas o pouco que fala tá ligado com essa visão além, né? Então a gente tem uma ênfase aquariana aqui fortíssima, fortíssima. Isso aqui tá muito bom para estudar astrologia. Excelente, excelente, excelente. Fazer algo aqui, ó, inovar, trazer algo diferente. Essa tá uma tônica extremamente forte que tá vindo já, que a gente está vendo dos mapas dela aí já bem de longe, bem de longe. Eu não vou seguir com a progressão aqui, o que é para um ano aqui. 6 meses ela vai entrar em Libra, né? Aqui pode ser que ela construa um relacionamento. E depois ela começa a entrar na casa 8, que é uma casa de profundidade. E aí ela começa a entrar numa questão que ela pode trabalhar com o dinheiro dos outros, ela pode estabelecer relações sexuais, que também é uma casa de sexo. Então a gente está saindo aqui, né, de uma casa, ela vai ainda estar aqui na casa 7, ainda estabelecendo, se harmonizando, estabelecendo relações, e aí ela entra para uma casa 8. Então é possível sim que exista aí uma relação, aí um novo relacionamento, só que ela precisa, ela vai precisar trabalhar, né, trabalhar essa questão do perfeccionismo aqui. E aí pode ser realmente que ela comece uma relação aqui. Aí a gente então vai fazer o mapa. Eu vou, assim, eu não vou me estender muito, isso aqui
Não é para ser uma leitura completa, né? Até porque, assim, isso a gente estabelece muito na consulta. Eu não vou poder falar aqui uma previsão de um ano, né? Que fica difícil, até porque em um ano acontece bastante coisa, assim, né? Eu vou falar na consulta, obviamente, mas essas progressões elas não vão sair muito disso. Tirando a Lua ali, que é mais rápida, aquelas progressões elas vão continuar como elas estão. Aí, então a gente vai fazer agora um mapa natal dela e vamos falar dos trânsitos de agosto, né? Vamos começar a falar de agosto. Então a gente tem aqui, né? Olha só que interessante. A gente tem aqui esse movimento aqui no social que a gente já falou naquele outro mapa. Tá vendo como a ênfase do mapa dela tá muito diferente? A ênfase dela tá bem aqui. O Mercúrio e a Vênus, eles estão na casa 5, né? O que estabelece uma facilidade aqui para ter romance, né? Isso já veio aqui, né? Uma Vênus em Leão aqui, isso aqui dá uma visibilidade para romance muito forte, mas não é um negócio efetivo. Daqui a pouco ele volta, ela entra aqui na casa de trabalho, né? Ela entra aqui no trabalho. O Mercúrio é a mesma coisa, né? O Mercúrio quer falar de romance, daquela coisa assim, de ficar em casa, gostosinho, curtir, ficar ali, tal, bonitinho, mas com toda essa ênfase aquariana que a gente está falando, que ela vem trazendo e que a progressão dela está mostrando, essa Vênus aqui, da casinha bonitinha, tal, 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 uma hora ela cansa, né? E isso passa rápido. Essa Vênus aqui, esse Mercúrio, desculpa, ficar em casa, gostoso, conversar, cuidar do outro, você tá bem, você quer alguma coisa, ficar preocupada com o outro. Isso aqui vai passar muito rápido. Isso aqui vai ficar esse mês aqui, daqui a pouco ele já tá indo, aí ela já começa a focar no trabalho, tá? Então, o que são os pontos fundamentais? O social. A gente vai ver daqui mais uns meses que isso aqui vai começar a estabelecer o retorno de Saturno. Ele sai daqui e essa cobrança social vai vir, né? Dessa construção no social, dos amigos. Uma coisa que ela comentou comigo, né? Que ela passou o. Eu preciso depois, eu vou mostrar outra coisa depois, né? Depois para continuar com os trânsitos depois. Ela falou para mim que é o último aniversário dela, ela passou em Buenos Aires. E ela pretende ficar em Campinas no próximo aniversário dela, porque ela se sentiu muito só e não gostou. É claro, olha só isso aqui, olha essa configuração, olha esse mapa natal dela. É um mapa de quem está perto, que está perto de gente. E ela precisa trabalhar para mudar. Ela deve estar passando aqui, para mim ficar notório, que ela deve estar passando por pontos de crises naquelas pessoas que ela se estruturou como amigos. E ela está repensando isso, ela está reformulando isso. Então, é claro que ela não vai ficar bem aqui. E aí, o estar só não quer dizer necessariamente um relacionamento afetivo, como aqui, assim, na casa 5. Isso aqui indica uma necessidade de gente. Ela não precisa estar perto o tempo todo, porque isso aqui também são esses amigos que a gente quer ficar, ter um monte, tá sempre perto com um monte de gente, mas ao mesmo tempo quer estar, não quer estar grudado, não quer, o que não vai de acordo muito com as questões que ela está tendo de relacionamento aqui, né? Então, antes de sair antes da gente continuar aqui, eu vou pegar o mapa da revolução solar dela, que é onde ela passou o aniversário no ano passado e que está vigente ainda por esse ano, certo? Então eu vou pegar 2 mapas aqui. Depois a gente prossegue com o trânsito. Os 2 são previsões. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Eu vou fechar. Eu vou fazer
eu vou fazer aqui a revolução solar dela. Peraí. Deixa eu vir no mapa natal dela. Aí eu vou construir a revolução solar. Vou pôr 2018. Aqui a data não importa, porque ele vai pegar a revolução. Vou procurar aqui. Então, Buenos Aires. Ok. E aí eu vou pegar, então, 2 mapas. O mapa natal dela e o mapa da Revolução Solar. O mapa da Revolução Solar e colocar um do lado do outro. Então, a primeira coisa é que a gente olha só como é que as coisas estão. Eu tô aqui então com o Saturno, né? Aqui assim, junto já do ascendente dela, que é um ascendente Capricórnio. Isso aqui dá um ar para a pessoa muito mais contido, muito mais sério. Não que ela não tenha aquela essência dela sagitariana, mas isso aqui dá uma conotação de um ar para ela muito mais sério, muito mais contido, muito mais reservado, muito mais silencioso e com muito mais vontade de estruturar coisas, de construir coisas. Então a gente tem aqui, ó, o ascendente dela aqui, tá? A 9 graus e 20. Olha aqui onde está o Capricórnio dela. 8 graus e 23. Esse ascendente está entrando aonde? No mapa natal? Na casa do social. É muito forte o que tá, a ênfase que está a questão do social dela e que muito provavelmente os relacionamentos afetivos não estejam fluindo e acontecendo. Tem mais algumas coisas que aconteceram, mas a fluidez dos relacionamentos afetivos dela não está acontecendo porque essa casa também não está sendo ativada, não está funcionando como deveria. Porque ela pode conhecer alguém aqui, que inclusive com os mesmos interesses que ela tem. A hora que ela começa a exercer esse social aqui, se a gente considerar que Marte é o planeta do homem, né? O homem que interessa uma mulher. Se a gente considerar que esse Marte está em Sagitário e o Júpiter dela está aqui, ó, nessa casa 11, é perfeitamente compreensível que ela, se ela exerce aqui, se ela trabalha com o social dela aqui, é obviamente que ela vai, né, encontrar alguém nesse meio social. Então, isso tudo é para mostrar que um mapa de previsão ele tem uma sequência de infinitas coisas que se refletem. Aqui a gente tem uma lua em Leão, que é uma lua... então, assim, o aniversário dela foi em novembro de 2018, isso vai até novembro de 2019. Isso dá uma conotação de sexo e sexo profundo. Não quer dizer que ela não teve relação sexual, mas ela não estabeleceu relações afetivas, que aqui também está aparecendo no Nó do Norte. Ela quer o quê? Um cuidado, ela quer ser cuidada aqui nessa relação, que está quase entrando aqui na casa 8, mas ela quer ser cuidada. Só que ela tem características de que ela precisa de um afastamento em determinados momentos. Então, e aí ela tem esse ar aqui que ficou totalmente, né, reservado, contido, e ela precisa começar a estabelecer uma função aqui nesse meio, seja participando do que for, mas assim, ser útil, trabalhar naquilo, algo que ela goste, e que por ser em Capricórnio pode estar relacionado, inclusive, um social com coisas de planejamento, engenharia, né? Ela não precisa necessariamente estar ligado com o trabalho dela de engenharia, mas ligado, ela pode participar contribuindo com planejamento em questões sociais, né?
E aí a gente tem, então, assim, essa lua, ela realmente ela vem, dispara, mas ela entra em conflito, né? Aqui a gente está vendo um conflito, né? No social, na casa 11, né? Então ela deve ter passado, desculpa, não. Essa lua aqui ela não tá fazendo aspecto com ninguém. Aqui foi o nodo, que é o estabelecimento desses relacionamentos afetivos, né? E que está ligado aqui com esse social, que é justamente essa necessidade de um afastamento de vez em quando. Se harmonizou bem e tal, mas teve um conflito aqui entre querer ser cuidada e sair, né, para o social ou se relacionar com outras pessoas. Que mais? Um Marte, né, aqui em Peixes, né, na casa 3, casa de comunicação. Embora não esteja ligado necessariamente com relacionamento, mas está ligado aqui com a casa 11, né? Muitas vezes desentendimentos aqui, ó, nos meios sociais, com homens, e às vezes um discurso, inclusive, até difuso, sem entender. Esses discursos que a gente vê de política, que ninguém consegue entender nada do que está acontecendo. Ninguém sabe. Muitas vezes, e a Casa 11, ela tem esse viés também, porque a política também está ligada com o social. Então, a gente tem aqui, muitas vezes, assim, desentendimentos com homens, né? Que está bem ligado aqui, ó, né? A comunicação com homens aqui parece não fazer nenhum sentido. Urano aqui na casa 5, provavelmente, e ainda assim, na casa 5, a casa dos romances, né? Ela provavelmente se envolveu com pessoas muito incomuns, muito fora daquilo que ela estava imaginando, pessoas que não tem nada a ver, assim, um negócio fora, totalmente fora, e tá em oposição com a Vênus, que ela estava querendo harmonia, ela estava querendo relações legais. E aí aqui veio um negócio intempestuoso aqui, né? E não funcionou. E acabou dando rompimento por embate, por falta total de conexão mesmo, né? Não funcionou. Aí a gente pega, ela falou para mim que ela pretende ficar em Campinas no próximo aniversário dela, porque ela ficou só, né? Ela se sentiu só. E aí, então, a gente pega e faz de novo aqui o mapa do retorno solar vigente a partir de novembro de 2019, que vai até novembro de 2020. Vamos lá. Então, a gente tem aqui um ascendente ariano, já vem bem mais impulsivo, já vem com uma libido bem alta, já vem sem paciência nenhuma aqui, nenhuma, totalmente impaciente, vem para a guerra. E vem para a guerra assim, sem ver nada, assim. O inimigo passou na frente e tá atirando. Isso aqui, Ariano, é isso. Vamos ver onde que tá esse ascendente aqui no mapa dela. O Áries tá nas finanças, né? Tá entrando? Não, ainda não entrou. Tá na casa 1, né? Ou seja, a gente pode esperar que a partir de novembro de 2019 ela tenha, né, uma expressão muito impaciente. Então ela sai dessa reserva, desse momento reservado, e ela vai com outro sentido, né? Ela vem agora sim, levando tudo pela frente, né? As questões, aí a gente acaba saindo um pouco, né, desse social e ela acaba tendo uma visibilidade enorme na carreira, enorme. Ela já está vindo, mas ela está vindo com um sentido de expansão. Aqui, a carreira vem no sentido de estruturar. Por quê? Porque ela já vem carreira, e não só carreira, né? Construções da vida. Então, ela já vem trazendo algo que estava na casa 11, né? Ela vem trazendo algo que está no social, que é alguma coisa que ela precisa buscar ali no social. E aqui, ela está trazendo na carreira dela, né? E que pode entrar
nessa construção, né? E que pode e que também está trazendo aqui conflitos com filhos, com casa. Isso aqui também pode ser mudança de residência. Pode ser que no ano que, a partir de novembro de 2019, surja a mudança de residência. É bem forte isso, tá? Mas a ênfase está aqui, ó. Como é uma pessoa que já tem uma carreira mais construída, né? Que já passou bastante coisa, aqui isso está relacionado com aquilo que ela vai construir daqui para frente, né? E a gente está vendo aí a questão social que está bem forte. Vai ser um ano que vai trazer isolamento para ela. Ela vai se isolar um pouco, sim, né? Isso se ela passar em Campinas. Vai passar um tempo isolada, sim. Finanças terão mudanças radicais, principalmente ligado aqui, pode ser que esteja ligado com dinheiro dos outros, né? Tá bem ligado aqui. Dinheiro dos outros em conflito com as finanças pessoais, vem mudança bem forte. Ao mesmo tempo, aqui, essa ênfase nessa casa, ela dá sexo, ela traz um sexo bem intenso, inclusive, porque vai estar, inclusive, na casa de Escorpião. E aqui, Mercúrio, né, nessa casa, vai falar sobre oculto, vai falar sobre transformação, vai falar sobre finanças de outras pessoas. Pode ser que assine contratos financeiros de outras pessoas. Pode ser que forme amigos novos, forme relações, assim, conversas com pessoas novas que tratem do mesmo assunto que o dela, mas Marte em Escorpião é com certeza um sexo ativo, sexo bem intenso, nem tanto ativo, mas se a gente olhar aqui que ela vem com esse ascendente em Áries e o regente está aqui na casa 8, isso é sexo, né? Vem bem forte, né? Não está vinculado também com relacionamento afetivo. Sol está na casa 9. Sol vai estar em expansão plena, momento bom para estudar, para expandir conhecimento, momento ótimo. Ó, o Júpiter, né, que é o regente Sagitário, está aqui, ó, quase entrando, também está quase entrando aqui na casa de carreira, que também vai dar uma nova expansão. Momento para conhecer pessoas de outras culturas, para conhecer pessoas que têm uma outra visão, tá? Então a gente já falou de dois cenários aí, né? Um com ênfase no social, outro com ênfase na carreira. Vem sexo não necessariamente com relacionamento afetivo. Libido vai estar bem alta, né? E se não for uma relação sexual, é uma atitude interna de transformação. É buscar isso aqui, dar uma atitude perfeita para mudar coisas, para mudar situações, né? Que já vem trazendo uma necessidade de mudanças, tá? Bom, então a gente já fez aqui uma análise. Eu vou pegar aqui só o trânsito de agosto, sei lá, vou pegar depois uns meses mais para frente para mostrar o retorno de Saturno, como é que vai estar. Mas vamos pegar aqui então esse trânsito de agosto. Vou pegar o mapa dela e olhar o trânsito de agosto. Então aí a gente já falou, né? Tem uma ênfase aqui na questão de trabalho, né? Nas questões de trabalho. As questões de romance aqui vão ser coisas muito rápidas. A gente tem aqui, não, desculpa. A gente tem aqui uma ênfase no social de novo, enfatizando de novo aqueles pontos que a gente estava falando. Então a gente tem aqui o Plutão, daqui a pouco ele vai entrar aqui com tudo em Saturno. O que mais que a gente tem em cima de Saturno? Sempre importante olhar. A gente tem aqui, ó, um trígono
Trígono não, desculpa. Vamos ver o que tem aqui a 21 graus. Mercúrio. Mas não vai, ele ainda não vai fazer. Ele está fazendo uma oposição aqui, né? Nesse momento aqui de agosto, né? Ele vem aqui, ele vai fazer aqui em agosto uma oposição, o que trata de conversas, né? De assuntos, fala um pouco, né? Nessa questão do romance, tudo, enfim. O que mais que a gente pode ter aqui? Júpiter. Júpiter também não. É um momento de repensar amigos, de repensar aquilo que você está fazendo no social. Vamos ver se tem aqui, se eu consigo pegar aqui a lua progredida, né? Então a gente tem aí não consigo. Progredida tá aqui. A gente tem uma lua progredida aqui que tá fazendo esse trígono aqui com o Saturno do mapa natal, que lá naquele mapa a gente tem a conjunção, né? Aqui a gente tem o Plutão, o que mostra aqui, né? Um bom período de oportunidade para estabelecer relacionamentos, parcerias nesse meio social, né? Construir com métodos, né? Analisar bem, sendo bem analítico, com essa postura, né? Pelos próximos meses, está propício para ela fazer isso aqui e construir aqui. E aí a gente tem então o trânsito de agosto, né? Vem aqui, ó. Tá vendo as repetições, como elas acontecem? A lua progredida que estava aqui em Virgem e aqui. Então é um momento que vai estar propício para fazer para conhecer gente nova, né? Porque esse Plutão está pedindo gente nova nesse meio, né? Mudar, não é nem revolucionar. Provavelmente está sentindo algumas crises e aqui é a hora de rever esses amigos que você tem. Então aí eu vou fazer para março, né? Deixa eu ver, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer para março porque ela já deve ter entrado no retorno de Saturno. Para dar um exemplo. Fazer aqui. E o de março de 2020. Ela até já não chegou aqui na conjunção exata. Deixa eu pegar um pouquinho antes, janeiro. Vai ser fevereiro. Vamos ver. Aqui, ó, vai estar ali, ó, retorno de Saturno com tudo, com Plutão ainda em cima, né? Plutão, Saturno em cima, aqui fazendo o retorno de Saturno, vem com tudo aqui, tá vindo com tudo. Cobranças, né? Assim, restrições de amigos, vai levar mais um tempo ainda para sair disso. Vamos ver se a gente tem aí algum disparador. A gente tem um Marte aqui de casa 10. Então, a gente tem questões, né, na carreira, né? Algum ataque que vai estar em cima também do Marte dela, algum ataque aqui, né? Ligado com carreira. E que vai vir, isso acho que aí um pouco mais para frente, mas que vai vir aqui fazendo um movimento aqui, promovendo essa mudança aqui. Vai ter uma mudança de alguma coisa, de amigos, de alguma coisa aqui que vem fazer essa mudança, que vem promover, que vem
ativar isso. O que mais que a gente pode ver de ativação? A gente tinha feito a conta, né? É que agosto estava em Virgem, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, já passa para Libra. A Lua progredida já passou para Libra. Vai estar 0 grau de Libra. Não chega a fazer aqui, vai fazer uma oposição com o Quiron, né? Então, é bom dar uma olhada em saúde, tem bastante coisa na casa 6 também, a gente já viu umas ênfases aí de casa 6, é bom dar uma olhada na saúde, né? Casa 1 é corpo, né? Se a casa do ascendente também é casa de corpo, então é bom dar uma olhada. A Vênus, o Mercúrio, ele vai estar aqui, ó, junto do nodo, ou seja, é a hora de falar sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Essa questão do futuro, essa questão do inovar, né? Mas assim, o que vem mais forte é esse retorno de Saturno, está na hora de mudar, e vem aqui conjunto com tudo, está na hora de mudar muito aqui esse ponto de vista daquilo que a gente estruturou nas relações lá fora, né? Aqui é projeção, é construção, aqui é como a gente se relaciona lá fora com o mundo, né? Como é que a gente estabelece vínculos, porque a gente precisa deles. Mas existe aqui uma necessidade de cumprimento de, de cumprimento de circunstâncias e situações ligadas com algo que a gente quer para o bem maior, para o comunitário, nem comunismo, imagina. Para o comunitário, é hora já, até já, né, assim, já até poderia ter sido feito antes, mas talvez até a consulta, pelo mapa que a gente viu da hora da consulta, talvez a busca nesse momento de uma consulta seja justamente esse, seja justamente o de o desejo de construir alguma coisa. Aqui é o momento em que Saturno pede ajuda de pessoas com mais experiência que você. Isso é super importante quando você passa por alguma coisa de Saturno. Saturno, ele requer experiência e provavelmente é uma coisa que você ainda não domina. Então, é uma situação que você precisa buscar ajuda de pessoas que conhecem. Então, assim, tem uma projeção social aqui para construir? Tem. Então, vai procurar ajuda de gente experiente para te auxiliar. E aí a gente, então, encerra esse vídeo que já foi com, né, bastante coisa, 1h30. É uma consulta, né? É uma consulta. Só que a consulta não corre assim. Porque se você ficar 1h30 falando isso para uma pessoa que veio com um assunto específico, ela vai morrer de sono, porque o assunto dela está focado em um ponto. Então, a essência de você olhar o mapa está justamente nessas ênfases. A ênfase que ela está me mostrando não é relacionamento afetivo, mas eu consigo sacar que o relacionamento afetivo dela não está funcionando porque existem pontos que não estão ativados e que entram nesse ponto da insatisfação dela. Então eu vou encerrar por aqui, né? Foi 1h30 de um vídeo, né? Eu espero, Rosa, que você consiga assistir esse vídeo, que você provavelmente vai absorver mais coisas além do que eu te falei. E eu fico à sua disposição se você quiser conversar depois, que é uma consulta realmente não dura muito tempo. Isso aqui é a história de uma vida, mapa é a história de uma vida. Então, eu espero que você consiga aproveitar um pouco disso. Eu só quero te dizer que realmente a sua tônica hoje está em fazer algo além, em ir adiante, né? A astrologia, ela é
muito legal para você, assim, nesse sentido, e está muito propícia para desenvolver um estudo astrológico, né? Então, é isso que eu tenho para concluir. Sua questão hoje ela é social, ela não é uma questão de relacionamentos. Relacionamentos vêm depois. A sua insatisfação ela está em outro ponto, ok? Obrigada pela oportunidade e boa noite.